setor de serviços já é a maior e mais influente atividade econômica em nível global. Até mesmo economias menos desenvolvidas já encontram nos serviços a sua atividade predominante. É também esse o setor sobre o qual concentra-se a maior parte do nível de emprego dessas economias. Estima-se que os serviços se tornarão ainda mais influentes ao longo das próximas décadas. Profundas mudanças na organização e nas tecnologias de produção, mudança nas preferências do comportamento dos consumidores e, sobretudo, mudanças na natureza dos bens e serviços estão alternando e transformando o funcionamento das economias modernas. De fato, bens e serviços estão se combinando através de uma relação cada vez mais sinérgica e simbiótica para transformar um terceiro produto que nem seria um bem industrial tradicional, nem tampouco um serviço convencional. O setor de serviços é caracterizado por atividades bastante heterogêneas, quanto ao porte das empresas, a remuneração média, a intensidade e o uso de tecnologias. Nas últimas décadas, o desempenho das atividades que compõem o setor vem se destacando pelo dinamismo e pela crescente participação na produção econômica brasileira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza desde 1998 a Pesquisa Anual de Serviços, que retrata as características estruturais da oferta de serviços não financeiros pelas empresas brasileiras. A compreensão das características estruturais desse setor, que responde pela maior parte do Produto Interno Bruto, o PIB, que foi de 63% no ano de 2018, é de fundamental importância para subsidiar políticas públicas, com importantes efeitos sobre o bem-estar das famílias e o desempenho das empresas no país. A pesquisa de 2018 estimou que a atividade de prestação de serviços não financeiros reuniu mais de 1 milhão de empresas ativas, as quais foram responsáveis por ocupar mais de 12 milhões de pessoas e pagaram mais de 300 bilhões de salários, retiradas e outras remunerações. As empresas do setor registraram 1 trilhão em receita operacional líquida e 963 bilhões de valor adicionado. O grau de concentração de uma empresa qualquer é mensurado a partir da razão de concentração assente à participação do mercado individual. Dos mais populares, a pesquisa de 2018 escolheu a razão de concentração de ordem 8, que é o CR8, índice que mede o quanto em termos percentuais da receita operacional líquida é gerada pelas 8 maiores empresas daquela atividade. Quanto maior esse indicador em um determinado mercado, mais alto é o seu nível de concentração. O setor de serviços como um todo apresentou um baixo nível de concentração, registrando um CR8 de 8,9% em 2018. As empresas prestadoras de serviços não financeiros ocuparam um total de 12 milhões de pessoas em 2018. Entre 2009 e 2018, todos os grandes segmentos da pesquisa apresentaram um aumento absoluto de pessoas ocupadas, registrando um acréscimo total de 3 milhões de pessoas, o que representa 31% do crescimento no período. Na economia de mercado, estudamos quais os melhores mecanismos para alocar recursos e organizar a atividade econômica de maneira mais eficiente possível. Contudo, na maioria das vezes, esse funcionamento é imperfeito e, quando da presença de efeitos negativos, revelam-se as falhas de mercado, ou seja, falhas de mercado são situações em que o mercado não consegue produzir uma alocação natural eficiente. Diante disso, o custo marginal social é diferente do benefício marginal gerado. Bem, como vimos, o setor de serviços é responsável por uma grande parte do PIB brasileiro. Ele é o grande expoente da nossa atividade econômica e abrange diversos outros setores. Um deles é o turismo, que chegou a representar 8% do PIB do país em 2018, segundo o Ministério do Turismo. O setor foi responsável por 2 milhões de empregos nesse mesmo ano, o que representou 2,5% do emprego total do país.
O Ministério do Turismo foi estabelecido em 2003 com um amplo papel que inclui a coordenação intergovernamental do turismo, planejamento e pesquisa, atividades de marketing e promoção, regulamentação, treinamento e educação, bem como o desenvolvimento de novos produtos e infraestrutura relacionada. Dentre as particularidades características do setor de turismo brasileiro, a literatura acerca do tema tem observado a acentuada presença de certas falhas de mercado em tal segmento nas 2 últimas décadas. Evidencia-se, a princípio, a distribuição desigual de informações, falha conhecida como assimetria de informações, que pode resultar em comportamentos indesejáveis de um dos agentes. Correspondente ao mesmo, enfatiza-se que alguns destinos turísticos menos populares podem carecer do fornecimento de informações aos turistas de maneira adequada, tais como a disponibilidade da informação em diferentes idiomas e sinalizações direcionais informativas e satisfatórias, de fácil acesso e clareza. Tal qual essa preponderante insatisfação da sinalização dos serviços turísticos na cidade de Novo Hamburgo. Quando a oferta de serviços e bens só fizer sentido quando for de responsabilidade do poder público, tem-se os bens públicos. Essa falha é pouco destacada nos estudos sobre o mercado de turismo nacional. Entretanto, cabe ressalto algumas características encontradas, tais como a pouca promoção turística e baixas infraestruturas políticas. Por fim, defronta-se a mais evidente falha de mercado do setor de turismo do Brasil, as externalidades, que são resultados da decisão de um agente econômico que gera efeitos positivos ou negativos no bem-estar de outra parte. As externalidades positivas decorrentes do turismo apontadas são o desenvolvimento da atividade econômica que beneficia a população local, o aumento das receitas fiscais, novos investimentos e mais oferta de emprego para a população, o estímulo ao comércio local, a preservação do patrimônio histórico e artístico, intercâmbio cultural. Como exemplo, tem-se uma crescente renda média nominal absoluta desde o ano de 2006, consequente do turismo no estado de Minas Gerais, bem como ligeira recuperação da taxa de empregos formais nesse segmento a partir de 2016. No que diz respeito às externalidades negativas, aquelas que causam uma verdadeira preocupação para a população local, encontram-se destaque as seguintes: o aumento da criminalidade. Vê-se que a redução do número de homicídios no estado do Rio de Janeiro estimulou o crescimento de visitantes no período de 2005 a 2010. A partir do ano de 2010, há uma clara reversão desses indicadores, que por consequência mostram um aumento da criminalidade. A literatura destaca os picos observados de ambos em 2014 e em 2016, que são devidos, respectivamente, à Copa do Mundo da FIFA, que ocorreu em 2014, e os Jogos Olímpicos. No que refere-se à assimetria de informação, tem-se preconizado a criação de redes de divulgação de informações turísticas, bem como a regulação de tais informações por parte dos agentes públicos e também privados. Conforme já dito, a solução para as falhas de mercado de bens públicos encontra favoráveis manifestações contra o estímulo do turismo por meio de agências e associações público-privadas e o maior desenvolvimento das infraestruturas turísticas fomentado através de financiamento cooperativo e o estabelecimento de taxas turísticas. O caráter geral da resolução das externalidades negativas do setor de turismo brasileiro encontra na intervenção governamental. Para tanto, diversos autores têm por sugestão a implantação de um imposto pigoviano, que além de internalizar os efeitos externos, o uso dessas taxas permite a obtenção de receitas para que os governos possam utilizar no desenvolvimento da atividade turística e na provisão de infraestruturas e serviços aos residentes locais.
É algo muito comum que acontece em Fernando de Noronha. Ao que tange a criminalidade, recomenda-se o fortalecimento da segurança de maneira cooperativa entre as forças de segurança da localidade e a ampliação de licenças de vigilância privada. De maior destaque, as soluções da externalidade da degradação ambiental encontram-se os mais diversos artifícios combativos, dentre os quais investimentos em projetos ambientais, onde os governos investem em infraestrutura ambiental e projetos institucionais, tais como saneamento, educação ambiental e restauração ambiental, tais como o reflorestamento e limpeza da poluição, controle do desenvolvimento e do fluxo turístico. O governo pode impor e aplicar direitos de desenvolvimento, restringir o financiamento público a certas áreas ambientalmente sensíveis e controlar o fluxo de turistas em áreas protegidas. A criação de áreas protegidas. Os governos são responsáveis pela criação de áreas protegidas, pela ampliação do zoneamento ambiental e pelo incentivo de ações privadas para a proteção ambiental. O controle e estabelecimento de uma destinação final para o lixo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, existe um Fundo Estadual de Conservação Ambiental, o FECAM, onde o Estado pode liberar parte dos recursos para que os municípios possam apresentar e implementar projetos voltados para a destinação final dos resíduos urbanos e sólidos. Ao setor privado e turistas, caberiam contribuir para a melhoria das questões ambientais, adotando atitudes pró-meio ambiente e comportamento adequado durante o desenvolvimento das atividades turísticas, conforme segue-se: maior atenção ao comportamento que pode prejudicar o meio ambiente quando em áreas de contenção naturais, maior desenvolvimento consciente no consumo de energia e água, assim como adequação à destinação da coleta de resíduos particular.